Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia outra vez no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 20, para nós aqui, começando nessa escritura ou usando-a como base para o que temos a falar nesta noite, trazermos uma palavra para a nossa meditação. Mateus, capítulo 20, vamos ler do verso 20 em diante, que diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nós temos aqui, queridos irmãos, uma instrução de Jesus para os seus discípulos, que foi, vamos dizer assim, provocada por uma situação que nós vamos ver, partiu até de entre a sua família. Talvez não apenas a família da fé, mas a família natural mesmo de Jesus. Aí nós temos Jesus aproveitando essa situação para trazer uma instrução, uma palavra para os seus discípulos, que também será para nós, porque a palavra é registrada exatamente para a instrução de todos aqueles que um dia iriam ler ou iriam ter contato com esse texto. Hoje vamos trazer então essa instrução de Jesus com o tema Quero ser grande. E vamos ver o que ele tem para nos ensinar por meio desta palavra. Nós já lemos o texto de Mateus, capítulo 20. Nós podemos começar pensando, queridos, que todo mundo quer crescer. Todas as pessoas querem vencer na vida, querem alcançar suas metas, seus objetivos. Todo mundo quer ter a alegria de ver as suas realizações se cumprindo e assim destacar-se, obtendo sucesso, às vezes fama ou prosperidade. Enfim, todo mundo almeja crescer. Quando alguém não quer nada na vida, quando alguém está muito acabrunhado, triste e não quer conquistar nada, nem melhorar em nada, nós já pensamos que essa pessoa está com algum problema. Porque todo mundo deseja melhorar em alguma coisa. E no texto que nós vemos aqui, nós vamos ver uma mãe, juntamente com seus 2 filhos, que eles estão querendo ter uma posição de destaque, eles estão querendo alcançar uma posição de liderança, de alguém que estaria ali bem próximo de Jesus. Eles queriam ser grandes no reino de Deus. E o interessante é que nós não vemos aqui Jesus condenando isso. Jesus não condenou o desejo de alcançar a grandeza. Mas o que ele vai fazer é ensinar aos seus discípulos
qual é o caminho ou qual é o processo para a verdadeira grandeza segundo o modelo do reino de Deus. Jesus não disse, não cresça, não queira ser ninguém, mas ele disse, quem quiser ser grande, tem aí uns critérios que precisa levar em consideração. Assim, se nós queremos crescer, se estamos preparados para crescer no reino de Deus, nós precisamos ver quais são esses critérios que Jesus disse para todo aquele que quiser ser um líder, para todo aquele que quiser crescer na sua fé, nas responsabilidades, na obra de Deus. Enfim, se nós queremos nos tornar grandes, e Jesus não proibiu isso, no entanto, precisamos seguir os critérios do reino de Deus. Nós vemos no texto aí, antes de mais nada, uma mulher que chega para Jesus para fazer um pedido. Primeiro, não nos deve admirar que uma mãe queira que seus filhos sejam grandes, sejam prósperos. Toda mãe quer o seu filho crescendo, quer ver o seu filho bem. A dificuldade aqui não está nisso, a dificuldade está no modelo em que eles querem alcançar esta grandeza. Quem é esta mulher que chega fazendo um pedido? O texto a chama de a mãe dos filhos de Zebedeu, no verso 20. Quando olhamos o relato dos evangelistas como um todo, nós vamos ver que ela era a mãe de Tiago e de João, dois dos discípulos de Jesus, que ela é identificada possivelmente pelo nome de Salomé, e que, segundo se lê dos textos dos evangelhos, ela poderia ser irmã de Maria e, portanto, tia de Jesus. Nós vamos encontrar lá em Mateus, capítulo 27, o verso 56, ele descreve quais são as mulheres que estavam lá junto à cruz, e ele diz, entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. No texto de Marcos, ela é identificada como Salomé, e no texto de João, capítulo 19, verso 25, diz, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Então essa irmã de Maria, chamada de Salomé, não temos assim uma certeza absoluta sobre isso, mas é o que se deduz dos textos que aí temos. Muitos estudiosos concordam que ela poderia perfeitamente ser identificada como Salomé, tia de Jesus. Então ela vai fazer um pedido, talvez levando em consideração o fato de que é uma tia pedindo ao seu sobrinho, portanto tem uma certa intimidade, portanto ele poderia atender melhor, porque era já um parente. Mas mesmo assim, nós identificamos aqui que esta mulher e seus dois filhos, eles têm fé, eles estão fazendo um pedido com fé. É um pedido de crente, não é um pedido de ímpio. Eles vão fazer um pedido com fé, apenas talvez, ou com certeza de acordo com o ensino de Jesus, eles estão equivocados quanto ao processo pelo qual o que eles pedem poderia ser feito. Mas o pedido é feito com fé, porque você vai ver que no verso 20 já diz que ela se aproxima de Jesus, o adora e depois faz um pedido. Ela já chega então adorando a Jesus, reverenciando Jesus ou como o Messias, que iria reinar, o Messias, iria cumprir a promessa do Pai de que não faltaria a Davi um descendente seu para reinar sobre o trono de Israel. Então ela já estava enxergando Jesus aí possivelmente como o Messias, ou quem sabe até ela estivesse já vendo Jesus como Deus, e por isso digno de adoração, digno de louvor. Ela se prostra diante de Jesus, ou vendo nele o Messias, ou vendo nele o próprio Deus,
e vai fazer um pedido. Ela também tem uma fé de que Jesus se assentaria no trono para reinar. Ela crê nisso. E crê talvez que num futuro próximo isso aconteceria. No capítulo 19 aí de Mateus, voltando um pouquinho, nós vamos ver que Jesus já tinha predito isso. No verso 28, quando Pedro está interrogando a Jesus e ele diz, Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus já havia dito que ele se assentaria no trono e que os 12 apóstolos se sentariam com ele. Já tinha o seu lugar garantido lá. Só que ela queria que os seus filhos ficassem mais perto de Jesus, fossem mais próximos de Jesus, o que significaria estar numa posição de maior autoridade do que os outros. Ela então, crendo que Jesus iria se assentar no trono, só que ela não está levando em consideração o caminho até a cruz, que Jesus aqui no capítulo 20, no verso 18 e 19, imediatamente antes do pedido dela, já diz que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores, que morreria e que ao terceiro dia ressuscitaria. Ela não leva em consideração a cruz e nem leva em consideração o intervalo até a volta de Jesus. Jesus ainda ia dizer que o Filho do Homem iria se ausentar para depois retornar e tomar o reino e assumir o reinado. Mas ela então faz um pedido por seus filhos. Ela pede, olha, Senhor, eu quero que Tiago e João, um fique à direita, o outro fique à esquerda, ou seja, sejam os dois principais aí, o seu braço direito e o seu braço esquerdo. As pessoas mais próximas e mais influentes no seu reino. É lógico, como já dissemos, que toda mãe quer o melhor para seus filhos. O problema é que ela está movida talvez por uma ambição, por um desejo de grandeza que não é a melhor forma de jeito nenhum de se alcançar um lugar no reino de Deus. Ela queria que seus filhos fossem grandes e eles concordavam com isso. Você veja que no decorrer da conversa, Jesus não fala com ela no singular, mas fala com eles no plural. E quando diz, vocês podem, quem responde, podemos, são os dois filhos, Tiago e João. Então estavam os três combinando com essa ideia. Eu quero ser grande, ou a mãe, eu quero que meus filhos sejam grandes e fiquem aí, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Como eu disse, Jesus não vai repreendê-los. Deixe disso. Vocês não queiram jamais ser grandes, vocês não queiram ter nenhuma posição no reino de Deus. Pelo contrário, o que Jesus vai dizer é quais são as condições para que alguém possa ser grande no reino de Deus. Jesus vai apontar então aí pelo menos 3 condições para se alcançar a grandeza no reino de Deus. A primeira delas, se alguém quer ser grande, é preciso estar disposto a enfrentar tribulações, dificuldades e sofrimento. No verso 22, Jesus vai voltar-se para os discípulos e vai dizer assim, vocês não sabem o que estão pedindo. Como Jesus estivesse dizendo, vocês não pensaram direito nisso, vocês não calcularam direito o custo dessa grandeza. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado. Jesus estava falando aí do sofrimento pelo qual ele passaria. Para alguém alcançar a grandeza no reino de Deus, eles têm que estar disposto a, como Jesus, passar também por grandes dificuldades. Beber o cálice, irmãos, fala de você levar algo até o fim. Beber o cálice fala de suportar uma experiência até o fim.
Porque não é tomar um gole, e sim tomar o cálice inteiro. Normalmente, esse beber o cálice está relacionado a castigo, a sofrimento, a ira de Deus. Às vezes também tem uma visão positiva, como por exemplo o salmista no Salmo 116 diz, eu tomarei o cálice da salvação. Ou no Salmo 23, quando ele diz que tomaria o cálice na presença dos seus inimigos. Mas normalmente este cálice está associado a sofrimento. Como lá em Isaías capítulo 51 e o verso 17, na Nova Almeida atualizada, diz, acorde e levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira, você que esgotou o cálice de atordoamento. Esgotou, ou seja, bebeu todinho o cálice de ficar tonto, atordoado. Ali está falando de beber o cálice exatamente como uma figura de sofrimento, de sofrer a ira de Deus e de tomá-lo por completo. Quando Jesus pergunta, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ele estava perguntando, vocês podem também enfrentar como eu o sofrimento até o fim sem recuar? Vocês podem ser imersos, que era o batismo que ele estava falando, na dor, no sofrimento, na perseguição, na angústia, até o fim como eu serei? Porque, queridos irmãos, o processo de preparo de Deus para a grandeza tem um alto custo que precisa ser levado em conta. Ninguém pense que terá grandes experiências com Deus, que poderá alcançar cargos e poderá ter grandes dons e poderá alcançar uma grandeza no reino de Deus sem passar por dolorosas experiências, sem ser provado e ter que passar por momentos difíceis na sua vida. Porque a palavra de Deus muitas vezes vai nos mostrar que o caminho para a glória também é o caminho do sofrimento. Nós vamos encontrar, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11, onde o apóstolo Paulo diz assim, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Veja que para alcançar o reino é preciso então sofrer. Para viver com Jesus é preciso morrer também com ele. Nós vamos encontrar em outros textos a Bíblia dizendo claramente que aqueles que querem alcançar a glória, querem alcançar o topo da bênção de ser usado por Deus, eles também precisam enfrentar sofrimento, tribulação. O problema aqui é que a mãe de Tiago e João, os seus 2 filhos e a sua mãe, eles queriam ter grandeza por um decreto. Eles queriam simplesmente que Jesus dissesse, pronto, você agora é grande, você vai sentar aqui à direita e o outro vai sentar aqui à esquerda. Mas a grandeza, queridos, no reino não se alcança por um decreto, e sim por um processo. É preciso ser provado, é preciso passar por experiências, é preciso passar por diversas coisas para que se chegue a condição de alcançar uma liderança, uma grandeza, uma maior revelação, uma maior intimidade com o Senhor. Agora, os dois discípulos precisam ser elogiados por sua lealdade, por sua firmeza. Talvez eles nem estivessem pensando o que iria acontecer, não estivessem realmente considerando o custo que isso teria. Mas eles dizem, nós podemos beber o cálice. Podemos sim, pode confiar que nós vamos tomar esse cálice aí até o fim. E Jesus diz, olha, vocês vão beber realmente esse cálice. E de fato isso vai acontecer na vida desses dois. O que acontece? Havia esse cálice amargo para Tiago e ele foi o primeiro a beber dele. Atos capítulo 12 e o verso 2 diz,
Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Primeiro discípulo dos 12, o primeiro apóstolo a morrer foi Tiago. Ele rapidinho tomou o cálice do sofrimento. Logo, logo ele foi batizado na perseguição e no sofrimento. E João vai ser o último. É interessante que eles queriam ficar um do lado e um do outro, e realmente, um é o primeiro e um é o último dos apóstolos a morrer. Eles estão bem um do lado e outro do outro. Certamente não era assim que eles estavam pensando que seria essa história, mas foi dessa maneira que chegou para eles beber do cálice do sofrimento. Então, para Tiago e para João, havia um cálice amargo de sofrimento a ser tomado nesta caminhada com Jesus. Nós vamos encontrar também lá em Apocalipse, o apóstolo João, no capítulo 1, verso 9, dizendo: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência ou na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João está dizendo: eu também estou companheiro na aflição, eu também estou aqui sofrendo pelo reino, por Cristo, mas sofrendo e perseverando. Ele está tomando o cálice até o fim. É interessante a gente pensar sobre isso, queridos irmãos, porque talvez alguns crentes tomem o cálice do sofrimento de uma vez só, passem por uma grande dificuldade e nunca mais. Outros talvez vão tomando ele a vida toda. Vão passar por muitas lutas e dificuldades até o final. Mas o fato é que, para que alguém seja grande no reino de Deus, ele precisa estar disposto a passar por lutas, dificuldades, tribulações, ser perseguido. Jesus disse que isso aconteceria. Ele não prometeu vida mansa, sombra e água fresca para ninguém. Ele não prometeu comodidade, disse que não tinha nem onde reclinar a cabeça, não prometeu que a gente viveria num mar de rosas. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Jesus. Nós vamos ver que então beber o cálice significa seguir a Cristo em qualquer situação, aonde quer que for, qualquer que seja o caminho, qualquer que seja a dificuldade, ainda que venham tribulações, ainda que se levantem grandes tormentas, ainda que venham perseguições, nós temos que estar preparados para perseverar até o fim, beber o cálice até o final, estar preparados para sofrer com e por Jesus, aonde quer que Ele nos envie. Quem quiser ter maiores experiências no reino, estar preparado para ser um líder, precisa estar pronto para sofrer, estar disposto a passar por dificuldades. Essa é a primeira condição para ser grande que Jesus apresenta. Depois ele diz que quem quiser ser grande, precisa entender que é Deus, é o Pai, quem escolhe aqueles que serão grandes. Jesus disse no verso 23, vocês vão beber o meu cálice. E eles beberam mesmo. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, Jesus disse, depende do Pai. É Ele quem tem preparado esses que vão assentar à direita ou à esquerda. No reino de Deus, queridos irmãos, é o Senhor, é Deus, quem determina, quem dá dons, quem dá grandeza, quem chama, quem capacita é o Senhor. Todos nós devemos fazer o nosso melhor para o reino de Deus. Mas é Jesus, ou aqui ele está dizendo é o Pai, quem determina qual é a medida de grandeza que Ele dará a qualquer um de nós. Eu acho muito interessante a posição de João Batista sobre o assunto, porque lá no capítulo 3, no verso 27, quando alguém está desde o início, no capítulo 3 do Evangelho de João,
Desde o início do Evangelho de João, alguém está perguntando se João era o Messias, se João era o profeta que Moisés havia dito, se ele era o Elias que havia de vir. Ele diz, não, quem é você? Eu sou apenas uma voz. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias daquele que é o verdadeiro que vocês estão esperando. E quando alguém fica até chateado no capítulo 3, porque Jesus está batizando e o povo está indo mais atrás de Jesus do que atrás de João, aí João vai dizer assim no verso 27, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. E olha que João nasceu com uma promessa de ser grande. O anjo que apareceu a Zacarias, seu pai, lá no templo, que foi o mesmo que foi anunciar a Maria o nascimento de Jesus, ele disse, ele será grande diante do Senhor. Essa era a promessa na vida de João. Mas mesmo esse que nasceu grande, ou com a promessa de ser grande, ele diz, só o céu é quem dá a cada um o que ele tiver. Eu só sou o amigo do noivo. O noivo é ele. Quando o noivo entrar em cena, o amigo do noivo sai pela porta de trás, alegre porque o noivo já chegou no seu lugar com a sua noiva. E assim ele entende que é Deus quem dá, quem chama, quem capacita, quem coloca em posição de grandeza. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer no verso 11, e ele mesmo, e o ele ali é Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Veja que é ele, o Senhor, quem chama, quem coloca, quem capacita. Isso é interessante nós entendermos, queridos, porque se Deus lhe chamou, fique tranquilo, ninguém toma o seu lugar, porque quem colocou você aí foi o Senhor. É Ele quem chama, é Ele quem coloca. Agora também nós precisamos entender que se Deus me chamou para ser uma coisa que eu não acho grande, eu tenho que seguir aquilo que Ele me chamou para ser. Não adianta eu querer ser o que Deus não quer que eu seja. Aí nós vamos ver que Tiago e João queriam ser grandes. Aí você vai dizer, mas que coisa feia, graças a Deus que os outros 10 não tinham esse pensamento. Não, nada disso. O texto vai dizer no verso 24 que quando os 10 ouviram isso, ficaram indignados. Que conversa é essa? Você quer ser o primeiro? Nada disso, o primeiro sou eu. Ei, Tiago, pode tirar o cavalinho da chuva, eu que vou sentar aí do lado da direita de Jesus. Parece que a conversa entre eles poderia ser alguma coisa assim, eles ficaram indignados. Porque se eles não tivessem nenhum sentimento desse de ser grande, eles diriam o quê? Ah, meu irmão, fica à vontade, pode ser o primeiro aí você. Ó, Jesus, pode botar ele, sem problema nenhum. E eu não estou nem um pouco querendo ser o grande, me deixa como o último, que para mim está bom demais. Mas não, eles ficaram indignados. Que conversa é essa? Não, de jeito nenhum. Vamos fazer de outra forma aí, não é ganhar no grito aqui não, a gente vai ter que disputar isso. Eu não sei o que é que eles estavam pensando, mas eles ficaram indignados contra os dois, porque queriam ser grandes, porque queriam ser os primeiros. Parece, irmãos, que eles não entenderam nada da mensagem que Jesus havia dito um pouquinho antes, aqui no início do capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha. Que conta que o dono da vinha saiu para contratar alguém para trabalhar. E contratou gente bem cedo, e depois um pouco mais tarde, e depois já faltando 1 hora para terminar o dia, ele ainda contrata gente. Quando ele foi pagar, começou pelos últimos. Quem trabalhou só um pouquinho, ele deu o salário inteiro. Aí os primeiros disseram, então nós vamos receber muito mais. Porque nós estamos aqui há mais tempo, já trabalhamos mais, já fizemos mais por merecer. Só que quando chegou a vez deles, ele deu o mesmo salário de um dia de trabalho, que era o que tinha sido acertado com eles. E eles ficaram indignados. Não porque não pagou o que tinha combinado, ele pagou o que tinha combinado. Mas ficaram indignados porque outros receberam a mesma coisa que eles. Ficaram indignados porque outros
foram alcançados por uma bênção, da mesma forma que eles achando que mereciam porque fizeram mais. E lá o dono da vinha na parábola diz, eu posso fazer o que quiser com o que é meu. Por acaso você acha ruim porque eu sou generoso? Eu posso fazer o que quiser. O que Jesus estava ensinando lá, queridos, é que Ele nos dá tudo por sua graça. Nós não merecemos nada. Não conquistamos nada. Não temos direito a nada. Não é pelo tempo de crente, porque no céu nós vamos receber galardão no FGTS. Não é pelo que nós fizemos para o Senhor, porque nós vamos receber no céu a recompensa por causa da graça dele. É bem verdade que cada um receberá pelo que fez, mas isso não é mérito nosso, porque nós fazemos qualquer coisa para o Senhor, apenas porque Ele nos capacita por sua graça. Lá em Lucas capítulo 17, Jesus contou uma parábola e falou de um servo que é chamado de servo inútil. Para entender que Deus escolhe, que Deus chama, que Deus dá, tudo por sua graça livre e não porque nós fazemos por merecer. No verso 10 de Lucas 17, ele diz, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. O servo é chamado de inútil, irmãos. Não é porque ele não faz nada. O servo aqui, ele trabalha bastante. É por causa da facilidade que o dono teria para substituir esse servo por outro, até melhor do que ele. Ele é chamado de inútil porque ele não é necessário. O seu senhor não ficaria sem alguém para fazer isso se aquele servo não fizesse. Ou seja, nós só fazemos, queridos, aquilo que o próprio Senhor nos capacita para fazermos. Não temos nada a exigir de Deus. Ele nos dá porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Se Ele chama é porque Ele quer. Se Ele capacita é porque Ele quer. Se Ele nos dá alguma grandeza é porque Ele quer. Se Ele coloca alguém na liderança é porque Ele quer. E Ele é quem dá condição para isto. O Pai é quem escolhe. Glória a Jesus. Isso é interessante. E na realidade é libertador. Porque se nós entendermos isso, jamais vamos ficar brigando por espaço, por cargo, por um lugar mais destacado. Jamais vamos ficar brigando por nada disso. Por quê? Porque quem escolhe é Ele, quem chama é Ele, quem capacita é Ele, quem recebe o trabalho é Ele, quem nos faz ser grandes é o Senhor. E quem quiser ser grande no reino de Deus precisa entender isso. Não é por mérito, é por graça. E nós vamos ver aqui nesse texto uma coisa interessante, né? A família de Jesus, porque, pelo que entendemos, essa senhora, Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu, podia ser perfeitamente tia de Jesus e, portanto, seus dois primos, Tiago e João, estão querendo um espaço. A família de Jesus está tentando garantir um lugar de destaque no reino que viria. Isso é até normal. Qualquer família pensa assim. O sujeito passa a trabalhar numa empresa grande, os primos, irmãos já querem que ele consiga um emprego lá, de preferência que ganhe muito e trabalhe pouco. O sujeito é eleito para um cargo qualquer aí, e alguém já chega no outro dia na porta dele, opa, bota aí seus irmãos para trabalhar, seu pai, sua mãe, todo mundo, né? Não pode, se for um cargo público, é nepotismo, mas todo mundo quer isso. Acha que se o camarada está numa situação boa, então ele tem que favorecer a família toda e botar todo mundo para ser beneficiado também ali. Porém, no reino de Deus, queridos, é totalmente diferente. No reino de Deus não há chamado para a liderança por hereditariedade, ou seja, porque você é filho. Alguém que é filho de pastor não quer dizer que também vá ser pastor ou tenha chamado para pastor. Alguém pode ser filho do regente, mas não quer dizer que também vai ser regente ou vai fazer o solo no conjunto.
Alguém pode ser parente de alguém que está na liderança, não quer dizer que ele tenha que ser a pessoa de destaque ali, porque Deus não escolhe por causa da família. Deus escolhe porque Ele quer escolher por sua graça e acabou-se. Há um caso muito interessante na Bíblia, em muitos casos nós podemos ver isso. Nós vamos ver gente que não tinha nenhuma família importante. Gideão vai dizer, olha, minha família é menor e eu sou o menor que tem na minha família. Nós vamos encontrar gente como Davi, que a sua família também não era uma família destacada, não era uma família grande, uma família proeminente. Mas é um caso muito interessante no chamado do profeta Amós. Amós capítulo 7, o verso 14, em diante, o texto diz assim, e respondeu Amós e disse a Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós disse, olha, eu não era de família de profeta, não tinha ninguém profeta na minha família, eu era um criador de gado e plantava sicômoros ou figueiras bravas. Eu fazia isso. Mas Deus me apareceu e disse, você agora vai ser profeta e vai falar ao meu povo Israel. Porque, queridos irmãos, Deus chama qualquer um que Ele quiser, capacita qualquer um que Ele quiser. Isso, na realidade, é imprescindível para nós entendermos. Em primeiro lugar, porque isso é muito bom. Se o reino de Deus fosse igual ao reino dos homens, só tinha espaço quem fosse da família do pastor, quem fosse amigo do presidente, quem fosse chegado ao líder, quem estivesse tomando café na casa do chefe ou da regente do conjunto ou de onde fosse. Mas não é assim. Deus chama quem Ele quer chamar. Ele vai chamar gente de família que não tinha nada, de gente que ninguém da sua família é crente, de gente que a sua família só tinha gente que a sociedade reprovava. Mas Deus chama e capacita e coloca em lugar de destaque e lhe dá dons e capacidade, porque é o Senhor quem chama, quem faz assim. Isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos entender, se nós somos de uma família de gente importante na igreja ou no reino de Deus, não é por isso que nós temos direito a dons, a cargo, a liderança, porque Deus não escolhe por causa destas coisas. Quem quiser ser grande no reino de Deus, precisa entender que é Deus quem chama, quem capacita, quem dá grandeza. Essa é a segunda condição que Jesus disse que nós precisamos entender para quem quiser ser grande no reino de Deus. E a terceira, queridos, é que quem quiser ser grande precisa estar disposto a servir aos outros, em humildade e em amor. Em humilde amor, ele precisa estar disposto a servir. Jesus vai dizer assim, no verso 25 em diante, Jesus chama os seus discípulos para próximo de si e diz, bem sabeis que pelos príncipes ou pelos principais dos gentios ou dos povos das nações, são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Veja que Jesus não proibiu ninguém de querer ser grande, mas ele disse, quem quiser ser grande, a condição é o seguinte, seja servo. Sirva aos outros em humildade e em amor. O reino de Deus, queridos, requer um tipo diferente de liderança. Os líderes mundanos dominam pelo poder. Os líderes cristãos servem pelo amor. É algo totalmente diferente. O homem grande no mundo é aquele que domina os outros. O homem grande no reino de Deus é aquele que domina a si mesmo, não se deixa levar pelo seu orgulho, não se deixa levar pela sua soberba, não se deixa levar pela inveja,
pela ganância, mas serve aos outros em amor, porque pelo Espírito Santo ele recebe o fruto, desenvolve o fruto do Espírito, que é amor, e seus desdobramentos, e serve aos outros em humildade. Jesus disse: quem quiser ser grande tem que servir. Quem quiser ser primeiro precisa ser o último. Quem quiser ser o principal precisa ser o servo de todos. Então, servir no reino de Deus é que é a verdadeira grandeza. Ser grande é amar, é servir e não dominar. Algumas vezes Jesus falou dizendo: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, quem quiser ser exaltado, o caminho é a humilhação. Porque quem se exaltar, ele vai entrar no caminho da humilhação, será humilhado por Deus, é Deus quem fará isso. Nós vamos ver textos como 2 Coríntios, capítulo 1, verso 24. Paulo, escrevendo àquela igreja, dizendo: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Ele diz: eu não domino a fé de vocês, eu estou aqui para cooperar com vocês. E Pedro, na primeira epístola, capítulo 5, verso 3, diz: aqueles que querem ser grandes, ou líderes, ou anciãos, ou presbíteros, ele diz: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quem quiser ser líder, precisa ser servo e precisa ser um exemplo. É servindo, é amando, que alguém pode alcançar a grandeza no reino de Deus. E Jesus, irmãos, ele vai falando aqui, e parece que ele quer mostrar níveis diferentes de grandeza. Que quem quiser alcançar mais altos níveis, precisa também se humilhar cada vez mais. Ele diz assim: quem quiser ser grande, seja vosso serviçal. A palavra aí é a palavra diáconos, que fala de um servo, de um serviçal, de alguém que serve o outro. Mas ele continua dizendo: quem quiser ser o primeiro, ou o maior, ou o mais grande, se a gente pode dizer assim, não é? Seja vosso servo. E a palavra aí é a palavra escravo. Quer ser grande? Seja um servo. Quer ser maior ainda? Seja um escravo. Ou seja, ele está dizendo: quanto mais alguém quiser ser grande, mais deve servir e ser humilde em amor. Cristo redefine completamente o que é governar, o que é dominar, o que é exercer grandeza no reino de Deus. Quanto mais alguém quiser ser grande, mais precisa seguir o caminho da humildade, mais precisa seguir o caminho da servidão, do serviço aos outros em amor. O líder servo é o verdadeiro líder grande no reino de Deus. E o maior exemplo disso, queridos, é o próprio Senhor Jesus. Jesus vai encerrar a palavra dizendo: porque o Filho do Homem, ou seja, Ele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é o maior exemplo do serviço prestado em amor, e ele diz que é um exemplo que deve ser seguido. Ele diz que nós devemos fazer bem como ele fez. E quantos textos nós temos falando sobre isso? João 13. Jesus lavou os pés dos seus apóstolos. Um exemplo de humildade. E ele diz no verso 13: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus deu o exemplo de servir aos outros em humildade, queridos.
nós precisamos seguir esse exemplo. Ele diz, eu fiz para que vocês façam também. Nós precisamos, se queremos ser grandes, se queremos ter espaço de liderança, se queremos ser alguma coisa no reino de Deus, precisamos servir uns aos outros em amor. Paulo vai também dizer que nós devemos seguir o exemplo de Jesus na sua humildade. Filipenses capítulo 2, o verso 5 em diante, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E ele vai encerrar depois dizendo, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome. Porque ele está dizendo, Jesus foi exaltado, porque ele se humilhou, porque ele foi obediente até a morte. Cristo então é o servo do Senhor, que dá a sua vida em resgate de todos. Ele está usando aqui o mesmo tipo de linguagem, possivelmente fazendo referência ou uma alusão, ou se lembrando do que está lá em Isaías capítulo 53, que diz que o Senhor sofreu por nós. E no verso 11 em diante daquele texto, Isaías 53, ele diz, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O texto de Isaías está dizendo, porque o servo do Senhor sofreu e se humilhou e morreu, ele foi contado entre os grandes, ele alcançou a grandeza, foi contado entre os poderosos. Veja que esse é o exemplo que Jesus dá, queridos. Ele morreu por nós para pagar o preço pela nossa vida, para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna e para nos dar o exemplo maior de que é servindo e se humilhando que alguém pode ser grande no reino de Deus. A pergunta então para todos nós é, queremos ser grandes? Queremos ter um crescimento no reino de Deus? Queremos alcançar espaço, liderança, ter mais dons, ser mais usados por Deus, ter mais experiência com o Senhor? Só que nós precisamos considerar o custo disso, queridos. Muitas vezes, nós fazemos pedidos impensados, imprudentes, sem considerar o custo do processo. Alguém chega e ora, Jesus, eu quero ter experiências contigo. Aí depois que está na prova, mas Jesus não era isso. Como é que você vai ter experiência com Jesus sem ser assim? Se queremos, precisamos considerar o custo. Nós já paramos para considerar o custo da santidade, por exemplo. Hebreus capítulo 12, verso 10, ele diz, porque aqueles, os nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, o nosso Pai Celestial, para nosso proveito nos corrige, para sermos participantes da sua santidade. Nós queremos ser santos, precisamos ser santos, mas muitas vezes, para poder nós alcançarmos a santidade, Deus vai nos corrigir. E isso dói, mas é um processo que nós precisamos passar para sermos santos. Será que nós já pensamos no custo da perseverança? Porque Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo no verso 3 em diante diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência ou a perseverança, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Jesus, eu quero ter experiência contigo, então vai passar por tribulação, para poder perseverar e ter experiência. É o custo, é o processo. Será que nós já pensamos no processo, no custo da sabedoria?
Tiago capítulo 3, o verso 1, ele diz: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Eu queria ensinar, eu queria ser um mestre, eu queria... Muito bem, mas saiba que o caminho não é fácil. E você vai ser mais cobrado do que os outros. E você vai ter que ralar um bocado para poder ter isto. Ou seja, queridos irmãos, nós precisamos considerar o custo do processo de alcançarmos algum crescimento no reino de Deus. Queremos ser grandes? Queremos ter experiência com Deus? Queremos ser usados por Deus? Queremos ter cargos e liderança na igreja? Há um custo, há um processo. Muitos querem ser grandes, mas não estão dispostos a seguir o processo de formação de líderes para atender aos critérios do reino de Deus. Muita gente quer ser como Davi, mas não quer passar na caverna de Adulão. Muita gente quer ser um profeta poderoso que converta a cidade toda, mas não quer caminhar na baleia como Jonas. O camarada quer ser um pregador e um fundador de igreja como Paulo, mas não quer ser apedrejado 3 vezes, passar por naufrágio 3 vezes, não quer ser mordido por cobra, não quer passar por nenhuma dificuldade. Isso não quer dizer que nós vamos passar pelas mesmas dificuldades que eles passaram, mas quer dizer que para podermos ser aprovados, nós precisamos ser provados. É um processo pelo qual nós não podemos alcançar a grandeza sem passar por ele. Nós precisamos considerar isto. Se nós queremos ser grandes, queridos, então precisamos entender o que Jesus está dizendo, os critérios que ele estabeleceu. Veja que Jesus não veio ao mundo para consertar a sociedade. Jesus não veio consertar o mundo. O que ele veio foi criar uma igreja que viva sobre regras diferentes, que ande sobre uma lei diferente e que valorize coisas diferentes, que tenha valores diferentes do mundo. A igreja mudará o mundo quando ela viver de acordo com o padrão do reino que Deus quer que ela viva. O problema é que, infelizmente, nós vemos dentro da igreja gente querendo seguir os mesmos padrões e regras do mundo. Mas Jesus disse: não será assim entre vós. Não será assim entre vocês. O padrão do reino é diferente. Nós precisamos considerar o que Jesus está dizendo. A vida de serviço é a verdadeira grandeza no reino de Deus. Jesus disse uma coisa e Paulo registrou, mas nenhum dos evangelistas registrou, lá em Atos capítulo 20, o verso 35, quando Jesus disse: melhor é dar do que receber. O mundo não acha assim. O mundo acha melhor receber do que dar. Pense no dia do pagamento que alguém vai receber dinheiro. Se ele tiver que entregar na mão de outro, ele vai achar melhor o quê? Receber o dinheiro ou dar para o outro? Ele vai achar melhor receber. Se ele pudesse, ele nem dava para o outro. Mas Jesus disse: melhor é dar do que receber. Porque é servindo aos outros que nós vamos ter a verdadeira capacidade de grandeza para o reino de Deus. O exemplo de Jesus deve ser seguido por todos os seus discípulos. Numa outra ocasião, Lucas capítulo 22, é no dia da ceia, a última semana de Jesus com os discípulos. Eles ainda estão disputando quem era para ser o maior. E diz o texto, Lucas 22, verso 24, houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele, Jesus, lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Se Jesus veio para servir, irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma seguir outro caminho do que este. Os judeus esperavam um Messias que fosse um conquistador,
mas o que eles receberam foi um servo sofredor que morreu na cruz para dar a sua vida em resgate da humanidade, para servir aos homens em amor, morrendo por eles, para que eles pudessem ter a vida eterna. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, queridos irmãos, nós podemos ver aqui nesse texto o que Jesus nos ensina, que grandeza, liderança e governo no reino de Deus devem ser definidos por ministério, por servir, por fazer aos outros. O único poder que os líderes cristãos, os líderes que servem a Cristo devem procurar é aquele que dá de si mesmo ao povo que eles são chamados a servir. O verdadeiro poder que nós precisamos pedir é o poder de fazer mais em prol dos outros para o reino de Deus. A verdadeira grandeza está em servir aos outros em amor e humildade. Jesus é o grande exemplo disso. Ele pagou com sua morte o preço por nós. Pagou ao Pai, pagou a Deus o resgate da nossa alma, para que nós possamos viver agora para Ele. Sabe por que Jesus nos comprou? Para quê? Para que nós sejamos seus imitadores, para que sejamos fiéis discípulos que servem uns aos outros pelo amor. Foi para isso que Jesus morreu, para nos comprar, para nos salvar e para nós sermos seus discípulos aqui, fazendo aquilo que Ele nos mandou e copiando sua maneira de ser. João disse, quem diz que está nele deve andar como Ele andou. Que nós possamos então nesta noite, queridos, tomar essa instrução para nós. Porque todos nós devemos querer crescer mais. Não queira estacionar. Ah, mas eu já estou com uma certa idade, eu já tenho um certo tempo de crente, eu já alcancei o que eu queria. Não. Queira ter mais experiência com Deus. Queira ter mais dons de Deus. Queira fazer mais para o Senhor. Queira alcançar outros níveis de intimidade, de relacionamento, de liderança, de metas na sua vida espiritual. Você pode ainda ser mais usado por Deus, ter mais dons, ter mais conhecimento de Deus. Mas para isso, queridos, há um processo, há um entendimento de que Deus é quem dá e quem chama. E há a necessidade de sermos humildes e servir ao Senhor, servindo aos irmãos. Só assim é que nós poderemos ser grandes, crescer, alcançar outros níveis de crescimento espiritual ou de liderança na casa de Deus. Que nós assim possamos aprender com Jesus para sermos seus imitadores. É descendo que se sobe, é se humilhando que seremos exaltados, é sendo o menor que seremos grandes, é sendo o último que seremos o primeiro. Não há um problema que alguém queira crescer no reino de Deus, mas só crescerá realmente quando atender aos critérios que Jesus estabeleceu para sermos grandes. E que Deus nos ajude, que nós possamos colocar em prática esta palavra na nossa vida, vivermos de acordo com ela, servirmos ao Senhor e uns aos outros em amor, e assim sermos maiores, grandes, não por nosso mérito nem para nossa glória, mas para a glória do Senhor que nos chamou e que nos capacita para fazermos mais e melhor para Ele. Você quer ser grande? Muito bem, aí está o caminho para a grandeza no reino de Deus. Coloque isso em prática e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.